e chamar mais gente para vir para a live de hoje. O tema da nossa live é: será que o que você pensa é realmente o que você pensa? Então vamos lá. Eu vou aproveitar aqui também, vou convidar o meu pessoal. Tá bom, vou enviar aqui também. Oi, Renata, lindona, saudade de você, meu amor. Vamos esperar aí mais uns minutinhos para começar. Enquanto a gente não começa, deixa eu só fazer uma apresentação rápida aqui, né? Meu nome é Vânia, para quem não me conhece, eu sou coach emocional e trabalho também com terapias holísticas. Eu atendo no Espaço Energy, Corpo e Mente, no bairro da Saúde, em São Paulo. E o Espaço Energy, enquanto a gente está nessa fase de isolamento social e em casa guardadinhos, ele entrou com essa proposta, né? Se reinventando e reinventando a forma de chegar até o nosso público. Então, nós temos aulas que estão acontecendo, algumas públicas, outras no ambiente privado mesmo do espaço, e também as lives dos terapeutas. Então, para quem não conhece o Espaço Energy, vai seguindo aqui por enquanto no espaço virtual e depois dá uma passadinha lá para conhecer também, que essa iniciativa é muito bacana. Outro dia eu estava comentando aqui com meu marido e eu até falei exatamente sobre isso, né? Esse momento, né, de isolamento, de estar em casa, é interessante a gente valorizar o mercado local, né, sempre, mas também prestar atenção nas pessoas que estão verdadeiramente fazendo alguma coisa por você, para que essas pessoas possam ser valorizadas depois, né? Porque são verdadeiros parceiros e a gente precisa valorizar essas pessoas que estão ao nosso lado, né? Então, gratidão ao Espaço Energy, gratidão a Nai Lindona, que está aqui comigo, que também é a nossa Nutri lá no espaço, Oi, e ela vai gente. estar me ajudando aqui nessa live também. As perguntinhas que vocês forem tendo durante a live, eu sinalizo aqui e depois a gente responde. Eu vou passando para a Vânia o que ela não conseguir ver. Tá bom, gente? Aproveitem a live. Bom, beleza, já são 10h01, então vamos começar a live prestigiando quem já está aqui e continue convidando aí o pessoal também para vir. Tem um coraçãozinho aí do lado, clica no coraçãozinho para mim, me mandar os corações. E também isso torna a nossa live mais relevante para o Instagram. Ele acaba informando ou notificando mais pessoas, né? Esse tal de algoritmo aí que eu não entendo muito bem. Vamos lá? Então, será que o que você pensa é realmente o que você pensa? Às vezes a gente tem tanta certeza, né, do que a gente. Não, eu penso assim. Será? Será que realmente você pensa assim? Já aconteceu com vocês, né? Já aconteceu comigo várias vezes e continua acontecendo, porque a gente sempre está num processo de aprendizado, certo? Então, quando você olha assim, quem nunca aconteceu de se olhar no espelho, ter aquela DR que a gente tem de vez em quando, e você fala assim, cara, quem é essa pessoa, né? É, onde que eu tô? Cadê a Vânia? Cadê aquela pessoa que eu conhecia? Cadê aquela pessoa que eu era?
e você não se reconhece nesse reflexo no espelho. Você acaba se procurando dentro de você. Onde que eu tô? Porque no nosso universo, né, até eu vou falar um pouquinho do isolamento social, porque eu acho que é uma grande contribuição para isso, né? Mas a gente tem uma preocupação muito grande com a questão da aceitação, com a questão do pertencimento e com a questão da inclusão social. Então, para eu estar num grupo, para eu pertencer a essa sociedade, para eu pertencer a essa elite, para eu estar perto daquela pessoa, o quanto eu mudo o que eu verdadeiramente sou, né? O quanto eu perco as crenças e os valores que, que eram meus, que eram natos, né? E aí a gente tem também que esse nível de se perder para agradar os outros por conta da aceitação, mas a gente tem também aquelas questões familiares, né? O quanto que você pensa é o que você pensa e não o que a sua mãe pensa. E ou que sua avó pensa, ou que a sua família veio trazendo e você simplesmente aderiu àquele pensamento sem nunca questionar. Será que isso é verdade para mim? Então, talvez, né, e apenas talvez, esse isolamento social, esse momento da gente estar guardadinho em casa, olhando para si, mesmo quem não está em casa, porque existem pessoas que precisam sair realmente, mesmo essas pessoas que estão saindo, o nosso ritmo de vida, ele diminuiu, isso é fato, né? As circunstâncias que estamos passando reduziu o nosso ritmo, mudou a nossa forma de olhar para as coisas. E aí é a minha pergunta, talvez, e apenas talvez, você esteja usando esse momento para olhar mais para si, né? E às vezes olhar para a gente dói, às vezes olhar para a gente e falar, cara, o que eu estou fazendo comigo? E aí, o que você está fazendo com você? Né? Tem uma música que fala o que você faz quando ninguém está vendo. Então, quem é você quando ninguém está olhando? Né? Quem é essa pessoa que está aí? Quais são suas crenças? Quais são seus valores? Você tem coragem de expor isso para o mundo? Você tem coragem de mostrar quem é você? Teve um livro que eu li há um tempo atrás que era, não sei se eu vou errar o título, porque faz bastante tempo que eu li esse livro, mas eu acho que é A Coragem de Ser Imperfeito. É um livro sobre vulnerabilidade. E é maravilhoso esse livro, maravilhoso. E ele fala disso, né? O quanto a gente consegue expor o que verdadeiramente nós somos. E estar atento para o que nós estamos pensando é verdadeiramente nosso, né? O quanto você está mudando os seus valores, as suas opiniões, para realmente estar pertencendo, sendo aceito e ter essa inclusão social. Então eu queria que vocês respondessem aí, coloquem a sua opinião, se realmente o que você pensa é o que você pensa. O que você acha sobre isso? Você acredita que o que você pensa é o que você pensa? Você está, vamos dizer assim, livre das sugestões? Né? Você é realmente você? Ou o mundo está te sugestionando? Ou todas essas informações na mídia estão te sugestionando? Tem dia que eu sou, né, não vou falar de política, mas tem dia que eu tô direita, tem dia que eu tô esquerda. E como que funciona isso para você? Né? Você consegue manter a serenidade e saber exatamente o que é seu e o que é do outro? Vamos ver se vocês conseguem colocar aí. Quem tem certeza que o que pensa é realmente o que pensa? Vamos lá, pessoal. Quem tá aí? No treinamento a gente fala, quem tá comigo bate uma palma. Tem palma aí em algum lugar. A Renata tá falando aqui, né? Já foi muito de querer agradar e ser aceita. Quem nunca, né? Quem nunca? É interessante o quanto a gente diminui o que nós somos para caber na caixinha do outro. E muitas vezes
tem hora que a gente só se encolhe, se dobra e aí vai. Depois você sai da caixinha. Não, eu quero sair, escolhi sair dessa caixinha, eu me estico de novo. Mas tem hora que a gente corta na carne. E aí, para reconstruir, é mais desafiador, né? Mas é bom, bacana, Renata, você ter essa percepção de Vânia, que só você já. complementar, assim, algo que eu percebi em mim e que acredito que as pessoas ao longo do tempo vão percebendo também. Ao longo da nossa infância, adolescência, a gente vai criando crenças limitantes, né, impostas pela gente ou pela família, e a gente toma isso como verdade absoluta. É, Se a gente fosse daquela forma ou que a gente não fosse capaz de algo, porque foi imposto isso, né, durante nosso crescimento. Ao longo do tempo, a gente vai se conhecendo e vendo que, na verdade, a gente pode mudar isso, né? Não é porque alguém uhum, falou que eu não sou capaz que eu vou aceitar que eu não sou capaz e não vou correr atrás das minhas coisas, né? isso Então, mesmo. eu acho que com o nosso autoconhecimento a gente percebe essas crenças limitantes e quando a gente percebe, a gente consegue mudar. É, é. Então, isso é algo que vai gerando um crescimento pessoal muito grande, né? Verdade. Eu super concordo com isso, Nai. Eu acho bem legal esse negócio da crença, né? Da crença limitante, que a gente se preocupa tanto. Tanto a crença empoderadora quanto a crença limitante. Crença é crença. Ela surgiu em alguma hora da sua vida, mas quando ela surgiu para um benefício, né? Eu costumo dizer assim, que a crença é como quando a gente quebra o dedinho e precisa engessar. Então, quando você quebrou o dedinho, você precisou do gesso para resolver aquela questão. Só que o problema da crença é esse, quando passou o tempo, passou os 15 dias e você não tirou o gesso. Você continua com ele ali, né? Então aquilo que em algum momento da sua vida te ajudou, começa a te prejudicar, começa a te limitar. Por quê? Porque já não se faz mais necessário. Então, essa questão do autoconhecimento que você está falando, do crescer, é bem isso, né? A gente vai crescendo, vai aprendendo e vai compreendendo que aquela crença, olha, eu sou muito grata, naquele momento você me ajudou, foi essencial para aquela situação, mas agora chega, acabou, a fila anda, né? Vamos para a próxima página. E muita gente não consegue fazer isso, muita gente torna aquilo uma verdade, e aí, porque eu quero honrar a pessoa que me passou, que me ajudou, que contribuiu com aquela crença naquele momento, aí eu carrego aquilo pro resto da vida. E aí, sim, vai chegar uma hora que isso vai te atrapalhar, né? Até as crenças que a gente diz ser empoderadoras, chega um momento que ela pode te tornar arrogante. Chega um momento em que ela pode começar a te afastar das pessoas, né? Então, é bem legal esse negócio da crença, e a crença é uma coisa muito forte, é um pensamento forte, né? É realmente isso. Será que você pensa o que você pensa? Ou foi uma crença que alguém colocou em você? Então, bem legal essa questão que você levantou, bem bacana mesmo. Esses dias eu estava ouvindo um audiobook, audiolivro, né? Eu amo ler, amo. Mas eu não gosto de ler livro digital. Tem um bloqueio com esse negócio de ficar na tela. Eu gosto de papel, de sentir o livro, de rabiscar, de passar amarelinho, né? Os livros, quando eu termino de ler um livro, Jesus, quem pegar ele depois. Se bem que teve uma história legal. Meu filho pegou meu livro, um livro que eu li muito, esse livro para estudar para vestibular. Ele pegou meu livro e ele foi fazer a prova na escola e ele falou assim: "Mãe, parece que você sabia tudo que a professora ia perguntar. A professora fazia pergunta, eu abri o livro e estava lá em amarelinho." Às vezes ajuda. Mas eu não gosto muito de ler digital, então eu estava ouvindo um audiobook, um canal bem bacana. E o livro é Picos e Vales. Gente, super indico esse livro. Super indico. Porque é o quanto você valoriza quando você está no pico e o quanto você consegue tornar esse pico, prolongar esse pico. E quando você está no vale, né? Quando você está no vale, é,
o que você pode fazer para atravessar esse vale de uma forma mais leve, né? Menos pesarosa? E o quanto você apoia também. Não, quero vale, quero vale, quero vale. Porque tem gente que pega a dor, dá nome para ela e carrega como se fosse um bichinho de estimação. Né? Ela não quer abrir mão daquilo. É minha dor, é minha doença, é minha condição, é minha crença limitante. Né? E aí a pessoa pega aquilo e trata como um bichinho de estimação, dá nome para aquilo e quer carregar a vida inteira. E aí é complicado, né? É uma escolha, né? Na live passada a gente falou de escolha. Aliás, na live passada eu falei bastante de bases, né? Acabou ficando bem extensa a live, mas na questão de conteúdo. Mas é isso mesmo, né? O quanto que a gente não valoriza o pico, não dá valor porque está no pico, não prolonga esse pico, e o quanto a gente se prende no vale. E é spoiler, né? Mas vão lá, ouçam o livro ou leiam se vocês tiverem o livro, porque vale muito a pena. É uma leitura rápida, não é um livro muito extenso, mas show de bola, picos e vales, bem bacana. Quanto dos pensamentos, sentimentos e emoções dos outros você carrega para si? E aí a gente falou, né, de crença, a gente falou, né, aquilo que veio antes de nós, que nós aprendemos assim. A gente falou daquilo que a gente faz para pertencer a um grupo, para pertencer à sociedade, para agradar os outros, né? Mas tem também aquelas questões que são pensamentos que estão. Tudo é energia, né? Tudo é energia. O pensamento ele também é uma energia. E existe um pensamento coletivo, uma energia que fica no ar, né? Nesse período a gente está com uma energia densa, né? As pessoas estão preocupadas e tá tudo bem, porque é para se preocupar mesmo. Então, questão de saúde, questão de vida econômica, questão de visão de futuro, como vai ser daqui para frente, né? A grande incerteza, a surpresa. Isso causa um desconforto e isso causa um pensamento coletivo que está rondando por aí. E aí, às vezes, o que acontece com a gente? Você está super bem, você acordou animada da vida, levantou da cama, foi lá, tomou seu super café, fez atividade física, já entrou lá no site, tinha atividade física às 7 horas da manhã, já levantei, já tomei meu café, já fiz atividade física, tô super bem, tô bombada. Aí você vai e abre lá o seu celular, o computador, e começa a ver as notícias. E aí você. Então, esse pensamento é seu? Né? Será que isso é realmente seu? O quanto disso é seu? Né? Ou o quanto é dos outros e você está trazendo para você? No Axis a gente tem uma ferramenta que trata disso e é mais ou menos essa ferramenta que eu preparei para vocês hoje, né? Que fala assim: a quem pertence isso? Então, a quem pertence isso? A quem pertence essa dor? A quem pertence esse pensamento, esse sentimento, essa emoção? O que eu estou fazendo em relação a isso? E aí, a gente tem também a gente falando das redes sociais, né? De você ficar ouvindo essas coisas e percebendo esses pensamentos, e aí você começa a se sentir mal. E tem também aquele concurso de desgraça. Né? Quem nunca participou de um concurso de desgraça? Você fala assim, nossa amiga, aconteceu tal coisa comigo. Aí a outra vem e já fala, não, mas comigo, amiga, isso não é nada, perto do que aconteceu comigo. E já vem com uma coisa pior. E aí vira aquele concurso de desgraça. Quer dizer, quem tiver pior, tá melhor? É estranho entender isso, né? Mas as pessoas fazem isso, né? E se você manda uma mensagem para a pessoa e você fala assim, e aí, como você tá nesse período? Porque é legal você falar com as pessoas de vez em quando, né? Virtualmente, ou manda uma mensagem, ou manda, ou liga para a pessoa, né? O meu WhatsApp, de vez em quando eu pego ele, se eu tenho uma mensaginha legal, alguma coisa que eu recebi, ou alguma coisa que eu mesma quero compartilhar, eu vou lá nas minhas conversas arquivadas
E pega um monte de gente que eu não tô falando há um tempão. E manda. O máximo que pode acontecer é a pessoa falar, oi, que legal. Ou senão ela fala, quem é você mesmo? Tá tudo bem. Né? Você começa uma conversa. Mas você está lembrando dessa pessoa, né? A gente gosta disso, é um acolhimento, é você ser lembrado. E às vezes a pessoa começa a conversar com você e ela começa a falar, não, que eu tô assim, que eu tô assado, e tá tudo ruim, tá tudo ruim, tá tudo ruim. Aí você fala, não, comigo tá tudo bem. A pessoa fala, nossa, você é de outro planeta? Como assim tá tudo bem com você? Ah, você é arrogante, você não quer falar o que está acontecendo. Então, por quê? Porque existe um Era para ser vício. normal, soa estranho, né? Sou Só estranho. dizer que tá tudo bem, acaba soando estranho. É, existe um vício de que tem que estar todo mundo mal, né? Por isso que eu falo que infelizmente existe essa concorrência de desgraça aí quando você está conversando. E aí você precisa se blindar disso. Não, comigo tá tudo bem mesmo e tá bom assim, né? Tá suave aqui. Compreendo, eu acolho, né, a sua dor, eu acolho aquilo que você está pensando, o seu sentimento, o seu pensamento e a sua emoção, eu acolho ela, até porque uma parte muito importante da comunicação, mais importante do que falar, mais importante do que ser entendido, é você ouvir. É saber ouvir, é ouvir na essência, é ouvir sem julgamento. Mas aquilo que você. Eu falei na live passada também, aquilo que você foca expande. E uma dos pilares do aprendizado é a repetição. Então, aquilo que você faz várias e várias vezes, você se torna bom naquilo. Então, pensa bem: se você só reclama, você vai se tornar um especialista em reclamar. Se você só olha para aquilo que está ruim nas coisas, você vai ser um especialista em coisas ruins. Então, como seria você olhar para você, para aquilo que você pensa? Não, isso daqui é verdadeiramente o que eu sou. Isso daqui é verdadeiramente o que eu penso. Então, eu vou trabalhar isso de forma a tornar esse pensamento melhor, de forma a fazer um ciclo. Lembra que nós não é todo mundo tá às vezes eu me confundo as lives com as aulas, né? Mas é a gente criar uma mentalidade, né? Uma matriz de mentalidade positiva. Então, começa a praticar isso, né? Começa a ouvir sem julgamento. E aí você vai começar, se você repetir, olha, eu tô julgando, vou parar de julgar. Vai repetindo, você vai se tornar bom em não julgar. Se você começar a olhar para o lado positivo das coisas, o que de bom existe aqui que eu não estou percebendo ainda? Você vai começar a perceber mais fácil as coisas boas. Então, repete. Vai repetindo, e você vai se tornar um especialista nisso. Então, para a gente poder diferenciar o que é nosso e o que é do outro, temos duas regrinhas básicas. Primeiro, se conhecer, né? Então, olha para você. Conheça os seus pensamentos, sentimentos e emoções. O que você faz quando ninguém está vendo? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você sozinha ali? E tudo bem se essa pessoa que está ali sozinha for uma pessoa que está olhando para o lado negativo das coisas, se for uma pessoa que fica... Vânia, quando eu estou sozinha, eu sempre fico mal. Eu tenho que estar com os outros. Quando eu estou com os outros, eu estou bem. Então, como seria você começar a mudar isso dentro de você? Como seria você olhar para aquilo que te agrada? Sabe, às vezes a gente precisa. Eu gosto muito dessa história de olhar no espelho, porque quando a gente olha no espelho, parece que é outra pessoa. Então, às vezes a gente precisa sair um pouquinho de dentro da gente e olhar pra gente. Por quê? Porque você vai ser mais empata com você, menos julgadora, né? E mais carismática. Porque às vezes quando a gente a gente se julga muito, se cobra muito, exige demais. E às vezes quando você olha de fora pra você, então eu falo assim, quando você tá com um problema e você tá achando que você é o cocô do cavalo do bandido, olha pra você de fora, né? Vê se fosse a sua melhor amiga, se fosse a pessoa que você mais ama, qual seria a sua visão daquilo? Como você olharia para essa situação? Porque aí você vai estudando e você vai trabalhando o seu jeito de olhar para você. E aí, se você começa a olhar para você com mais amor, com mais respeito, com menos julgamento,
com mais acolhimento, com mais aceitação, e você começa a praticar isso, você vai se tornar bom nisso. Né? Do mesmo jeito que você se tornou bom em ser julgadora, julgando. Então, faz o trabalho inverso, né? Começa a olhar para você com esse acolhimento, com essa questão de, de aceitação mesmo, né? Tudo bem, você errou, fiz uma escolha que de repente não foi adequada, faz uma escolha diferente. Você não é obrigado a conviver com aquela escolha para a vida inteira, do mesmo jeito que a gente falou da crença, né? Se você colocou aquele gessinho ali, te ajudou, beleza, você não é obrigado a ficar com aquele gesso o resto da vida. Tira, e tá tudo bem. Ah, Vânia, mas eu tirei e aí passou, sei lá, 15 dias eu torci o dedo de novo, quebrei o pé de novo. Tudo bem, vamos aprender a andar. Vamos começar, vai pôr o gesso, vai consertar, tira o gesso e vai aprender. A vida é aprendizado, senão não tem diversão, né? Se fosse uma linha reta, a gente estava morto, que nem o exame do coração, né? Tem que ter picos e vales, tem que ter altos e baixos. Cara, se você estiver na linha reta, deu PT. Você já não existe mais. Né? Então, esse é o primeiro passo, né? Se conhecer, saber exatamente o que é seu. Olhar para você, se acolher, ter mais compaixão de você mesmo, né? Se olhar com reverência, com respeito, com honra. Afinal de contas, você é a pessoa que vai estar com você a vida inteira. Né? A única pessoa que vai acompanhar a gente durante toda a nossa jornada somos nós mesmos. Os outros podem vir e ir, mas você vai estar com você a vida inteira. Então se ame, se respeite, honre o ser que você é. Honre os seus pensamentos, honre os seus sentimentos e honre as suas emoções. Acolha-os, sem julgamento. E depois você escolhe uma coisa diferente, o que for melhor para você. Beleza? E aí depois disso, depois que você já conhece quem você é, que você já sabe o que o pensamento é seu, o que é do outro, aí a gente vem para o limite. Então, o segundo passo é você estabelecer um limite. Estabeleça um limite do que é seu e do que é do outro. Assim você pode conviver com qualquer tipo de pessoa, né? Você não precisa afastar as amizades, você não precisa se afastar da parentela. Ah, Vânia, mas quando eu tô com aquela pessoa, ela tem uma energia ruim. Eu não acredito nesse negócio de energia boa e energia ruim. Energia é energia, né? Você escolhe aí o que você quer pegar, o que você quer receber, o que você quer fazer com ela. Mas tem gente que fala assim, eu chego perto daquela pessoa, eu desanimo, aquela pessoa sempre me põe para baixo, eu tenho que me afastar dela. Tem uma frase aí que roda, eu tenho uma opinião muito distinta dela, que diz assim, você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Né? E aí vira um jogo de interesse esse negócio, porque, se você quer estar no pico, se você quer ser, se você não quer, então você tem que estar no meio dessas 5 pessoas. Se você está num grupo onde ninguém contribui, então sai desse grupo. Poxa, e você não vai ser contribuição para ninguém? Então, eu tenho uma opinião muito distinta dessa frase, né? Eu acho que é legal você estabelecer os limites. Você estabelecer os limites do que é seu e o que é do outro. E aí, o que é do outro, em qualquer nível você pode aprender. Então, vamos lá. Esse pensamento é verdadeiramente meu? Então, caso seja seu, né? O que existe de bom nesse pensamento? O que esse pensamento quer me dizer? Como eu posso ter mais leveza através desse pensamento? Você está colhendo e perguntando. Eu estou me sentindo assim, assim, né? Estou meio down. O que eu posso fazer de diferente para me sentir melhor? O que eu não fiz que se eu fizer vai mudar esse sentimento? O que esse sentimento quer me dizer? Né? Quem sou eu sem esse sentimento? Ou quem sou eu acolhendo esse sentimento, compreendendo o que ele quer me dizer e modificando, e transmutando, e transformando. Né? O que você escolhe fazer com isso? A vida da gente é escolha, e você. Agora,
às vezes a gente quer resistir, só resistir, né? Ah, eu tô me sentindo assim, então vou colocar a música no último volume porque eu não quero me sentir assim. Eu tô escondendo a sujeira debaixo do tapete, né? Eu vou sair, eu vou beber, eu vou ficar vendo live, eu vou ficar vendo show pra. Não, acolhe o seu sentimento, acolhe o seu pensamento, acolhe a sua emoção, resolve com você. E aí depois você vai fazer o que você quiser. Você vai ouvir música alta, porque é legal, né? Libera vários hormônios na gente que traz alegria. E você vai fazer atividade física e você vai melhorar, né? Mas você acolheu aquele sentimento, você não está resistindo a ele. Porque se eu fico na resistência, eu acabo dando uma significância maior para ele, eu acabo dando uma significância maior para esse sentimento e eu não resolvo. Eu só escondo ele debaixo do tapete. Uma hora ele vai vir. E aí pode ser que ele venha acompanhado de um outro sentimento, de um outro sentimento, de um outro sentimento. E aí fique mais difícil de você lidar com tudo junto. Né? Quando a gente se conhece, quando a gente olha para a gente vai tratando um passinho de cada vez. E aí, um passinho de cada vez fica mais fácil para você lidar com essas questões, né? Do que você já querer fazer tudo de uma vez. Né? É mais desafiador, não é impossível. Né? Na verdade, no meu ponto de vista, impossível é só uma das infinitas possibilidades que nós temos. Então, não existe impossível para mim. Mas fica mais desafiador, certo? Agora, e se esse pensamento não é meu, Vânia? Se esse sentimento não é meu e se essa emoção não é minha? Eu estava tudo bem e eu cheguei e a pessoa começou a conversar comigo e eu comecei a ficar ruim, e eu comecei a, sabe, eu esponjei aquilo para mim. Então, você vai se perguntar, a quem pertence isso? Não é meu. Se não é seu, de onde veio esse pensamento? Por que que eu estou me conectando a ele? Porque veja bem, às vezes o pensamento não é seu, é da outra pessoa mesmo, certo? Mas a pergunta é, o que fez você se conectar a esse pensamento? O que que esse pensamento, que é dela, não é meu, está querendo me dizer? É, que aprendizado que esse pensamento pode me trazer? Porque a gente aprende quando a gente faz as coisas e a gente aprende quando os outros fazem também. Né? A gente pode ter experiências que, que vem dos outros, né? Aprender com as histórias dos outros. Então, você conseguir identificar o que é esse pensamento, mesmo que ele não seja seu, qual contribuição ele pode ser para você. E aí, ter essa clareza. Se é do outro, é do outro. Se é meu, é meu. Isso não é ser egoísta. Não vou pegar o problema do outro. Não. Se você quer contribuir com a outra pessoa, você não pode entrar no buraco. Né? A pessoa está no buraco. Você vai ajudar a sair. Você pula lá dentro? Não. Você tem que estar do lado de fora para você poder jogar a corda. Né? Ou pedir ajuda, ou buscar uma escada. Mas se você estiver dentro do buraco, se você entrar lá junto, vai ser mais difícil de contribuir com aquela pessoa. Então separa, o que é meu, o que é seu é seu. Agora, o que podemos fazer em relação a isso? Né? O que essa dor da outra pessoa pode me ensinar? O que eu posso fazer que vai ser uma contribuição para essa pessoa? Você acaba interagindo melhor com os casos sem se contaminar. Falar de contaminação é complicado, mas sem entrar no buraco mesmo, né? Sem você trazer para o seu mundo aquela dor que não é sua. Beleza? Até aqui tá tudo bem, tem pergunta? Meu celular meio que travou aqui numa pergunta e não se Tem mexeu algumas, mais. tem algumas perguntas aqui, Vânia. Pode falar. Tinha uma que foi a primeira que a G fez, que é: às vezes sinto que as minhas atitudes não condiz com o meu pensamento. Né? Na verdade, não é pergunta, é uma afirmação, né? O que você acha Sim, sim. quando a Então, pessoa sente que o que ela faz não é a mesma coisa que ela pensa? Principalmente, eu acho que no sentido de mudança, né? Quando alguém quer mudar, mas não toma atitudes para que aquilo aconteça, né? é, nessa questão, né, você quer mudar,
E aí o seu pensamento ainda não é congruente com a sua ação, por quê? Porque você está tomando ações, que é a história do aprendizado, né? Você está repetindo ações para trazer o seu pensamento, né? Para você se tornar bom naquilo que você está fazendo. Isso é uma coisa. E a outra coisa é realmente o tema da nossa live, porque será que o que você pensa é realmente o que você pensa? Porque se o que você faz está diferente do que você pensa, pode ser que o que você está fazendo é para agradar os outros. É para parecer bonita na foto, né? Não é o que você é. Porque muitas vezes nós temos medo de mostrar quem nós somos. Né? A pessoa não quer chegar e falar assim, não, eu não vou participar disso porque eu não quero, não faz sentido para mim. Ah, não, tá todo mundo participando, então eu vou participar também. Então, que nível que é essa ação e pensamento? Né? Se é uma ação que você está criando um movimento de repetição para você se tornar boa naquilo e trazer o seu pensamento. Então você está mudando uma crença, você está mudando uma forma que você tinha de pensar. Legal, essa é uma coisa. A outra coisa é se você está agindo para agradar os outros, né? Se você está fazendo o que as pessoas gostariam que você fizesse, se você está fazendo o que é politicamente correto dentro da sociedade que você quer pertencer, né? Se você está agindo com visão de ser aceita, de pertencer, de ter inclusão, e aí está ofendendo aquilo que você realmente pensa. Então, são duas vertentes da mesma coisa. É só identificar para qual lado você está indo. Beleza? Mais pergunta? Tem também quando podemos identificar se o sentimento é o que queremos. Tipo, se o que eu sinto é realmente o que eu quero. O corpo da gente, né, ele não engana a gente. Então, quando eu falo assim, se o pensamento é seu, verdadeiramente é seu ou é do outro, né? O que eu posso fazer para saber isso? E a mesma coisa, se isso que eu estou pensando é realmente o que eu quero, como que eu posso fazer isso? Cara, põe a mãozinha no coração, fecha os olhos, toma uma respiração e você vai sentir se aquilo é seu, se aquilo é do outro e se aquilo é verdadeiramente o que você pensa. O nosso corpo, ele não engana a gente. A questão é que a gente não escuta, né? Como eu disse na comunicação, né? Você vê um monte de curso aí de palestrante, curso de oratória, fala em público, use como impostar a voz, como você chegar na pessoa, como você fazer ouvir, né? Se fazer ouvir, falar ao coração da pessoa. Muitas técnicas de como falar, mas a gente tem pouca técnica de como ouvir. Ouça, comece ouvindo o seu corpo, comece ouvindo os seus sentimentos, pensamentos e emoções. Ouça você, sabe aquele negócio que a gente fala assim, ai, a minha intuição disse para eu não ir, mas eu fui e deu tudo errado. Poxa, seu corpo estava berrando você e você não quis ouvir, né? Então, para você saber se o seu sentimento é o seu pensamento, ouça. Ouça você, comece a fazer esse exercício, né? Vai lá e ouça. Pergunta, olha, isso daqui é verdadeiramente o que eu quero fazer? E pode falar. O legal, assim, é que é a gente destinar um tempo para isso, né? Porque muitas vezes na correria do dia a dia, a gente passa por cima do que a gente pensa, a gente passa por cima do nosso sentimento, porque eu não tenho tempo para isso agora, né? Então, principalmente agora nesse período da quarentena, assim, a gente sentar, meditar, pensar nos problemas, pensar nas soluções, as possíveis soluções que a gente pode ter referente àquilo, né? E que nada é engessado, tudo a gente pode modificar, né? E só depende da gente. Basta a Verdade. gente parar para pensar nisso. Então, acho que quando tá com um sentimento assim de angústia, de aflição, com algum problema, para um pouquinho, senta 10 minutinhos para pensar sobre isso e nas possíveis soluções daquilo, né? Então, eu acho que isso é bem importante, assim, a gente parar para pensar e olhar para a gente mesmo, sabe? E que eu percebo que no dia a dia, muitas vezes, a gente não faz isso. E É, problemas é. que são
super solucionáveis, a gente transforma numa tsunami e não consegue Verdade. resolver, e às vezes são coisas muito simples, né? Muitas vezes a gente se prende, né, numa dor, num pensamento. E aí é legal assim, tanto a química da raiva quanto a da alegria, ela tem um prazo de duração no seu corpo. Então, sentiu a raiva, vem aquela emoção, aquela fúria, né? É uma química que acontece no seu corpo. E ela dura, sei lá, se eu estou falando o tempo certo, não vou ser técnica a esse ponto, mas, sei lá, ela dura 60 segundos, 90 segundos que seja. A alegria é a mesma coisa, né? 60 segundos, 90 segundos. Aí a pessoa fala assim, mas Vânia, como assim? Eu tenho raiva, sei lá, do meu pai há 10 anos. Então, Uhum. o que você está falando existe sim, né? O que que acontece? A sua raiva, a sua emoção, ela durou lá 60 segundos, mas você fica revisitando aquilo. Sabe, feridinha que você fica ali? Você vai e cutuca de novo, você vai e cutuca de novo, você vai Tem e até cutuca de novo. uma pergunta aqui em relação a isso que eu vou aproveitar para te já responder junto, tá? Como bloquear um sentimento ruim, né? O que nos faz pensar, que nos faz pensar em algo acontecido no passado. Por Tá. exemplo, tu ficar remoendo aquele sentimento, como bloquear esse sentimento ruim da nossa cabeça e tirar isso. É exatamente isso. O que que acontece? Você fica revisitando aquele momento. Contra fatos, não há argumentos. Aconteceu, aconteceu, é fato. Né? Você não vai ir lá naquele momento com o seu corpinho lindinho, maravilhoso e mudar tudo o que aconteceu. Não vai, isso não acontece. Mas a gente pode revisitar esse lugar uma única vez, porque a gente fica indo lá toda hora, e aí você fica. A sua mente não sabe o que é real, virtual ou imaginário. Né? Se você começar a imaginar o fato, e aí quem fez essa pergunta sabe disso, quando você visita aquela emoção, você sente como se você estivesse lá, como se estivesse acontecendo tudo de novo. Né? Então, vai trazer a mesma dor. Talvez com menor intensidade, mas vai trazer aquela dor. Por quê? Porque você está visitando uma memória que foi dolorida. E a sua mente não sabe se aquilo é real, é virtual ou é imaginário. O que ela sabe é que você está lá. E aí dispara tudo de novo. Esses 60 segundos, esses 90 segundos. Então, quer dizer, você fica preso ali. Né? Acho que Augusto Cury chama de janela killer, uma coisa assim. Então você fica preso ali. O que que você pode fazer com isso? Bom, pergunta, né? Vou revisitar esse lugar. Então, que tal você revisitar esse lugar com a pessoa que você é hoje? Com todo o conhecimento que você tem hoje, com todo o amadurecimento que você tem hoje, né, com a sua vivência de hoje. E como seria você chegar nesse lugar e você olhar para você ali e fazer aquele exercício de separar? Então, tá ali, separa de você e olha para você com acolhimento. Olha para você sem julgamento. Compreenda que você fez o que você podia fazer, o melhor que você podia fazer naquele momento. E que agora é um outro momento. E se você for julgar o que você fez lá com a capacidade que você tem hoje, é injusto, porque naquele momento, naquela circunstância, você não tinha as ferramentas que você tem hoje. E aí você olha para você de uma forma acolhedora, de uma forma empata, de uma forma sem julgamento, e aí você pode fazer o quê? Você pode ressignificar essa situação. Como que eu vou ressignificar isso? É lógico, existem vários processos, e aí, se a gente estivesse numa sala, seria uma questão mais individual. Mas, no geral, o que você pode fazer com isso? Pergunta: o que existe de bom nessa situação que eu não percebi? O que existe aqui de aprendizado que vai me tornar a pessoa que eu sou hoje? Você já está aqui, então você já sabe o que você aprendeu daquilo. O que que aquilo me trouxe de diferente? O que que aquilo me trouxe de especialidade? Né? E aí você começa a ressignificar aquele fato.
E aí, quando você ressignifica aquele fato, que é dar um novo significado para ele, porque o que a gente grava, né, o DHS da nossa mente, o registro, né, que tem na nossa mente, não é o fato em si, é o significado que nós damos para aquele fato. Por exemplo, você tem um casal de filhos, gêmeos, né? E você chega você é a esposa e está em casa com os filhos estão fazendo baderna, e aí você colocou eles de castigo no quarto. Cada um vai pro seu quarto, tá de castigo porque vocês fizeram isso. Aí chega o pai. Aí o pai chega e fala, cadê as crianças? Eu coloquei de castigo no quarto. Aí vai no quarto de um, tá lá chorando. Ai, a mãe me pôs de castigo, porque nem foi justo o que eu fiz, tal. Você fala, poxa, né, tadinho, tá sofrendo. Aí você vai no quarto do outro. Você chega no quarto do outro, ele tá de boa lá jogando videogame. Aí você vira e fala assim, cara, sua mãe não pôs você de castigo? Pôs. Mas tô no melhor lugar aqui, onde eu queria estar, no meu quarto jogando videogame. E ninguém enche meu saco. Então, você vê, é o significado que a pessoa deu. O fato foi o mesmo para os dois. Mas o significado é que vai fazer aquela trilha neural, é que vai criar esse DHS. É o significado que você deu para aquele fato. E aí você pode revisitar isso daí, né? Se é uma coisa do passado, você vai voltar lá e você pode dar um outro significado para aquilo. Como? Através de perguntas. Né? O que de diferente eu posso fazer? O que isso trouxe de aprendizado para mim? Ver que você não tinha culpa, que você fez o que estava no seu alcance naquele momento, você fez o melhor que você podia com aquilo que você tinha naquele momento. Simples assim. Né? E também E aí você... algo que foi um erro, né? Para a gente aprender a não repetir esse erro, né? E não tornar aquele ciclo vicioso, né? Da gente achar errado, porém continuar repetindo, né? Então, exatamente. é um aprendizado que a gente tem que ir levando, porque se não é os erros, não existe aprendizado, não é? Verdade. Então, para aprender o certo, né? Então, eu acho que tudo que acontece de ruim na nossa vida, assim, pelo menos é a percepção que eu tenho, assim, da minha vida, eu sempre levo como um aprendizado, né? Como que eu posso, Uhum. hoje, mudar isso, né? Como a partir de hoje eu posso tomar atitudes diferentes para que aquilo não ocorra novamente, né? Ou as coisas Exatamente. boas que aconteceram, o que eu posso continuar fazendo para que essas coisas boas continuem acontecendo, né? Ou o que eu posso melhorar. Porque sempre É, pode melhorar. ainda mais, exatamente. Tem mais perguntas, Nai? Só tem algumas afirmações, assim, a Marilda falou, com a maturidade eu aprendi a olhar para o que me machucou sem me machucar mais e deixar lá porque não é mais possível mudar. Que é bem o que você estava falando, né? Bacana isso. É isso mesmo, né? Então, a gente, na proposta aqui da palestra hoje, né? Para a gente só não perder muito o foco. Então, o que você está, como você está ouvindo tudo que está à sua volta, né? Seja isso real, virtual ou imaginário. Como você está lidando com esses pensamentos, sentimentos e emoções que estão no ar, tanto os seus quanto dos outros. Que aprendizado você está tirando disso? Né? Porque eu posso me colocar no espaço de vítima. Veja bem, a gente respondeu essas questões e eu mencionei várias perguntas durante esse processo. Em nenhum momento eu falei por quê. E a gente tem mania desse tal de porquê. Por que que aconteceu isso comigo? Por que que tá desse jeito a minha vida? Por que que não sei... Por que não te leva a lugar nenhum, né? Porque quando você coloca o porquê, você já se colocou numa posição de vítima. Você não está na direção da sua vida. E aí as coisas não fluem, né? As coisas não funcionam. Por que que fulano é assim? Porque aí pronto, né? Quando minhas crianças eram pequenas, eu tenho dois filhos. Um tem 17, outro 20, então já são homens. Mas quando eles eram pequenos, eu sempre dizia assim, não existe sim porque sim, nem não porque não. Cara, isso me deu uma dor de cabeça durante a vida imensa. Porque eu tinha que explicar tudo.
né? Eu falava assim, vai lá fazer isso. Por quê? Eu falava, putz, não posso falar porque é porque sim e pronto, eu tenho que explicar. Então, às vezes era complicado, mas foi a melhor forma, porque eles cresceram questionadores, né? Eles não aceitam aquele pensamento só porque é, só porque tá alguém, só porque eu disse, só porque o pai disse, né? Se questione. Todo mundo está fazendo assim. O que será que eu posso fazer de diferente? Tanto para melhor, como para diferente mesmo. Não gosto desse caminho, quero seguir num lado oposto. Às vezes a gente segue a boiada só por seguir, mas às vezes a gente segue a boiada porque a gente acredita que aquele é o melhor caminho. E está tudo bem. A questão não é seguir a boiada, a questão é o que você está fazendo seguindo a boiada. Você está seguindo a boiada porque você entende que aquele é o melhor caminho, mesmo que seja temporário, momentâneo. Às vezes a gente toma uma decisão que vai contra aquilo que você queria, né? Eu queria, por exemplo, eleição, né? Eu queria votar em fulano, né? Eu não acredito no nosso sistema eleitoral. Eu acredito que as coisas deveriam funcionar de outra forma. Eu acredito num sistema eleitoral onde as pessoas fossem concursadas, tivessem um conhecimento específico para aquilo, né? Um conhecimento de gestão, um conhecimento de políticas sociais, internacionais e o que seja aí. E depois que ela foi concursada, aí sim a gente teria as eleições. Mas às vezes você tem o ruim e o pior. E aí você não é o que você queria, mas você precisa escolher. A gente não pode é, passar o cajado para que outra pessoa decida por você, porque se você não decidir por você, alguém vai decidir. Então, às vezes a gente precisa tomar decisões que não são necessariamente o que a gente pensa, mas para aquele momento é a melhor escolha. Então, não é aquele mundo perfeito, né? Eu falo assim, expansão de consciência não é um céu azul com coraçãozinho lilás, não é, né? Não é um mundo cheio de arco-íris. Você está consciente de que você cocria, de que você é responsável pelas coisas que estão acontecendo, é desafiador, né? Te coloca numa posição de que você tem que escolher. Decida. Porque se você não escolher, alguém vai escolher por você. Não escolher também é uma escolha. É você falar, tô aqui, ó, guia aí minha vida, porque não tô afim agora, né? Então, o quanto você está ouvindo tudo à sua volta, o quanto você está se posicionando, né? O quanto você verdadeiramente está comprometido com você. E é você é a pessoa mais importante da sua vida, né? É você que precisa ter paz e clareza. É você que precisa estar saudável emocionalmente, né? A gente falou de crenças aqui, a gente falou do gesso, né? Do dedinho e tal. Quando você quebra uma perna, quando você está com dor de estômago, quando você está com um mal-estar físico, você corre no médico. Automático, a pessoa vai rapidinho. Mas quando você está com uma dor emocional, você não se preocupa, né? Então, como seria usar receitinhas caseiras? Já que você não vai no médico para falar da sua dor emocional, começa a usar receitinha caseira, né? Começa a tomar os seus chazinhos aí, que são o quê? São as perguntas, o autoconhecimento, que nem a Nay falou aí bem, né? A questão da meditação. Escolhe um tempo para você. E aí é bacana porque às vezes a pessoa fala assim, Vânia, eu não consigo, cara, ficar sentada ali, fechar o olhinho, não consigo, não é para mim, não funciona. Tudo bem, né? E Pode não também funcionar para você. né, para a gente conseguir fazer isso, né, e concentrar. Existem várias técnicas que ajudam muito. Sim. Existem Então, várias técnicas e tem também a meditação ativa. Cara, tem gente que medita caminhando, tem gente que medita fazendo bolo, tem gente que medita escrevendo. Você vai escolher o seu jeito de estar com você, é, né? eu particularmente gosto bastante das técnicas respiratórias.
elas me ajudam muito, tanto no controle da ansiedade quanto na questão da meditação. Se concentrar na respiração. Então, no Sim. momento que eu chego num nível assim que eu abri a minha mente, aí eu começo a conseguir realmente meditar e olhar para mim, né? Mas Uhum. primeiro eu tenho que dedicar 5 minutinhos para respiração, né? Só aquele momento de sentir o ar entrando e saindo, sabe? É uma das técnicas que para mim ajuda muito e que algumas pessoas também podem tentar, né? Porque é um exercício, né? Quando a gente faz essa técnica da respiração, eu fiz algumas técnicas de respiração e uma delas, né? Até eu achava engraçado, eu falei para a professora, agora eu nunca mais eu vou usar isso para meditar, agora eu vou usar isso para fazer abdominal, que é a respiração abdominal. E você começa a fazer aquilo, né? E você expande o seu abdômen e você contrai ele e você vai respirando, respirando, respirando. Chega uma hora que você está tão preocupada com a respiração que você não está pensando em mais nada, porque não é Nada. simples. Vânia, a gente Então tem é dois bem minutinhos, bacana. vai. Dois Ah, minutinhos. tá. Eu já vou ir me despedindo do pessoal, então. Gente, gratidão a todo mundo que esteve aqui, que acompanhou com a gente. Gratidão a você, Nai, pelo apoio aí, pelas perguntas. E Ok. quem não conseguiu fazer pergunta, às vezes a gente tem aquele bloqueio, né? Eu vou falar, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai ver essa pergunta. Não quero falar disso abertamente, né? Quem não teve essa condição de fazer a pergunta, se sentiu bloqueado, pode fazer no privado, né? Pode entrar em contato com o Espaço Energy, a gente está atendendo voluntariamente as pessoas que estão nessa circunstância, que estão se sentindo nesse momento desafiadas, né? Desafiadas com ficar em casa, desafiada com manter uma saúde emocional, né? Conter esses pensamentos, sentimentos e emoções. O que for preciso, entre em contato com o espaço ou comigo. Gratidão a todos, foi muito bom estar aqui com vocês. Gratidão a Nai. E gratidão também ao Espaço Energy, né, por essa oportunidade de divulgação e também de estar contribuindo aí com todo mundo, tá bom? Super beijo.